Apocalipse, capítulo 13. Então vamos falar sobre o anticristo, o espírito do anticristo atuando neste mundo e sobre o seu sinal, conhecida a marca da besta. Apocalipse 13. Vamos ler do 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Vamos falar dessa figura conhecida, tão comentada, não conhecida pessoalmente ainda, mas muito comentada durante todo esse tempo do cristianismo. Vamos falar um pouco sobre o anticristo, o espírito anticristo já agindo nessa terra, e a sua manifestação na pessoa do iníquo. Antes da volta de Jesus, irmãos, a volta de Cristo, que a sua igreja aguarda, acontecerão coisas, fatos ocorrerão. E percebemos que no mundo, na atualidade, olhamos ao nosso redor, no Brasil e no mundo, percebemos como as coisas estão encaminhando, como as coisas estão avançando, e quando a gente olha com um olhar bíblico e espiritual, a gente percebe que o cenário está se emoldurando. Desde o início do cristianismo, em algumas igrejas já haviam perguntas e algumas questões e até mesmo confusão em relação ao tempo da volta de Jesus. Deixa no nosso texto base, que é Apocalipse 13, vamos voltar lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, vamos ler. Eu vou ler a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo aqui, ele está enviando a carta aos crentes em Tessalônica. E ele vai dar aqui algumas orientações, vai esclarecer algumas coisas. Ele diz assim, no versículo 1: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que estava acontecendo ali é que estava
no meio ali da igreja em Tessalônica, rolando um ensinamento, estava ali boatos, comentários sobre a iminente volta de Jesus. E o apóstolo diz para eles: cuidado, não sejam confundidos, não se movam facilmente daquilo que nós ensinamos para vocês. E ele diz: nem por palavra, nem por epístola, como se de mim, de nós procedesse. Porque o que estava acontecendo ali é que tinha até escritos no meio deles, sendo uma suposta autoria do apóstolo Paulo, quando na verdade não era. E ali então eles estavam achando que Jesus já estava às portas, era iminente. Inclusive, muitos deles estavam já deixando de trabalhar, estavam deixando de seguir a sua vida normal, e para aguardar Jesus. E o apóstolo Paulo vai então esclarecer a eles algumas coisas, e assim a gente vai iniciar a mensagem. Voltei aqui em Tessalonicenses para a gente entender um pouquinho mais o contexto em que a pessoa do iníquo vai se manifestar. Veja bem, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O apóstolo diz: não se enganem, não fiquem na dúvida, porque a volta de Jesus, ele diz, isso não acontecerá o quê? A volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia são ensinamentos, são doutrinas, são filosofias, são ideologias, falsas doutrinas que levam ao afastamento de Deus, esfriamento na fé genuína, esfriamento da fé em Cristo, esfriamento no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, tudo aquilo que a pessoa segue, que leva ela para um esfriamento na fé, leva ela para longe do conhecimento de Deus, isso aí faz parte da apostasia. Pessoas que antes estavam caminhando, segundo as Escrituras, segundo a palavra, deixam de fazer isso por diversos motivos. São levadas por falsos profetas, por vãs filosofias, como o apóstolo Paulo alerta, sutilezas, coisas que vão entrando na mente, nas famílias, e vão afastando as pessoas do caminho de Deus. De forma que o ateísmo vai crescendo, as pessoas vão cada vez mais desconsiderando, não dando importância para a Bíblia, para a palavra de Deus. Isso é apostasia. Sempre houve no mundo, irmãos, apostasia. Porém, o apóstolo Paulo fala que haverá a apostasia, uma apostasia como nunca houve antes. E o mundo está caminhando para isso. O mundo caminha para isso. Nós vemos Europa, por exemplo, que enviou muitos missionários durante séculos, foi ali uma importante região para o crescimento do cristianismo, do protestantismo, e hoje está entregue ao ateísmo, ao relativismo, e ideologias e políticas completamente contrárias à palavra de Deus. E ele diz que, além da apostasia, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, olha que coisa interessante. O apóstolo diz para eles: não estejam aí já tão ansiosos, Jesus não volta agora. Antes dele voltar, coisas vão acontecer. Entre essas coisas, Jesus fala de várias delas, lá em Mateus 24, em outros textos. Entre essas coisas, o apóstolo Paulo diz aqui que a apostasia, como eu comentei, e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o abominável da desolação, mais conhecido como o anticristo. Isso vai acontecer antes da volta de Jesus. Então presta atenção. Paulo está escrevendo à igreja, a resposta dele à igreja, reunião dos crentes lá em Tessalônica.
O que nós podemos entender desse texto? O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja estará aqui quando o anticristo se manifestar. Não é isso? Ele diz, Jesus não volta agora, se acalme. Vem a apostasia e a revelação do iníquo. Então ele está dizendo, antes que Jesus volte, o anticristo vai se manifestar pessoalmente. O espírito do anticristo vai se materializar. Então, a igreja estará aqui ainda, porque o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o que Satanás sempre busca, né? Tomar o lugar de Deus. Adoração, né? Culto a Ele. E ele então ele se coloca contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, tudo que leva ao conhecimento de Deus, a uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. O inimigo se coloca contra tudo isso. E nós percebemos que por coisas como, por exemplo, a leitura da Bíblia nas escolas, né? Coisas como oração, né? Em muitas escolas, professoras não podem, né, orar com alunos na sala de aula, né? Não podem falar de passagem bíblica. Isso a gente vê pelo mundo todo, né? Sem falar que tem países que nem igrejas, né, podem ser levantadas. Então a gente percebe um avanço naquilo que é contrário a Deus e a sua palavra. O que vai acontecer, irmãos, é que a igreja vai ficar cada vez mais isolada, sufocada, a igreja de Cristo. E Satanás vai, por meio de anticristo, vai se assentar no santuário de Deus. Isso quer dizer, tomar justamente o lugar de Deus, né? Querer a adoração a Ele, que Ele seja colocado como Deus das pessoas. Se sentar no santuário, alguns entendem que seria o terceiro templo em Israel, é uma linha de entendimento, né? Mas fato é que ele vai se colocar como um ser divino, se colocar no lugar de Deus, o Salvador do mundo. Versículo 7. O apóstolo diz assim, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o mistério da iniquidade, isso aqui é muito importante a compreensão. O mistério da iniquidade, a operação do espírito do anticristo já opera na terra há muito tempo. E durante toda a história tivemos, vamos dizer assim, protótipos de anticristo, né? Desde Antíoco Epifânio, né? Podemos colocar imperadores romanos, né? Podemos colocar Hitler, enfim, isso são pessoas, né? Que como protótipos ali diante do anticristo, mas a operação do espírito dele opera no mundo todo aí, dentro da sociedade, de forma que, como eu falei anteriormente, essa ação vai minando, vai buscando enfraquecer o conhecimento da palavra, né, o amor a Deus. Ele está operando, está atuando em todas as esferas da sociedade de vários modos. Porém, será afastado aquilo que o detém. Também há várias interpretações para isso, mas vamos seguir para o versículo 8, para a mensagem não ficar tão extensa. Nós não vamos detalhar tanto todos os aspectos. Diz o versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O apóstolo diz, então, que quando sair aquilo que está detendo a manifestação do anticristo,
que alguns entendem ser a lei, né, a lei imposta, a lei colocada pelos governos, a lei que abarca uma nação, um conjunto de leis, de regras. Alguns entendem que quando essa lei, essa autonomia, essa soberania dos países for retirada, ele vai se manifestar. Outros entendem que é a atuação ativa do Espírito Santo ainda no meio das pessoas, nessa terra. Enfim, há alguns entendimentos sobre isso, sobre aquilo que ainda o detém. Fato é que quando isso for retirado, ele vai se manifestar, só que o tempo dele vai ser curto. E Jesus virá e matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, como eu falei, irmãos, no domingo passado, o trono da iniquidade, a operação do erro, todo o pensamento anticristão, ele vai continuar nessa terra. O domínio maligno nesse mundo vai continuar até que Cristo volte. Então, mesmo que haja mudanças na geopolítica do mundo, o trono de Satanás só vai ser derrubado, destruído, ele só vai ser destituído com a volta de Cristo. É o que nós acabamos de ler aqui, né? Jesus matará o anticristo e o destruirá com a manifestação da sua vinda, e ele também vai lançar o dragão no lago de fogo e enxofre. Quando Jesus voltar, ele concretizará a sua vitória, e a vitória será completa. Versículo 9 diz assim: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia do diabo, de Satanás. Ele vai ter poder, ele vai operar sinais e prodígios da mentira, enganará muitos. Ele arrastará a muitos. Muitos acharão que ele é o Messias, enviado de Deus. Muitos acharão que ele é de fato um ser divino, que ele é o mais poderoso que existe, ninguém pode derrotá-lo. E assim ele vai enganando a muitos. Olha o versículo 10 que diz: e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então ele vai enganar todos aqueles que estão já perecendo, porque rejeitam o amor da verdade, rejeitam o amor de Jesus, a sua palavra, a sua graça. Versículo 11. Por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Como eles rejeitam a verdade, essas pessoas rejeitam a verdade, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o Senhor Jesus Cristo, eles serão entregues, então, à operação do erro. Vão dar crédito a essa mentira. No 12 diz que, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, eu dei uma passada com um breve comentário sobre esse texto, nesse texto, para que a gente agora volte no nosso texto base, Apocalipse 13, entendendo um pouco melhor a preparação, né? O que estará ali, o que acontecerá, como estará o mundo na manifestação do inimigo, para a gente ter uma ideia mais abrangente. Então o apóstolo Paulo, né, coloca ali cronologicamente que essa manifestação do anticristo antecede a volta de Jesus. Voltando no nosso capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 1, o apóstolo João, na visão, ele diz que vê emergir do mar uma besta, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias.
emergir do mar uma besta. Isso aqui quer dizer, irmãos, que essa besta se refere ao anticristo. Emergir do mar quer dizer que ele surge em meio aos reinos da terra, os impérios, os governos. O mar representa os reinos, os governos da terra. Ele vai emergir disso. Versículo 2, a gente vai completar esse raciocínio. A besta que vira semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Meus amigos, esse animal, nós verificamos muita semelhança com aquilo que está lá em Daniel 7. Em Daniel 7, o profeta Daniel, ele relata que viu estes mesmos animais em um sonho, numa visão. E esses animais, leopardo, urso, leão, ele recebe a interpretação do sonho da visão dele. E ele diz que esses animais se referiam aos impérios que haviam de vir. Daniel viveu na época do Império Babilônico. E a visão que ele teve fazia referência ao próprio Império Babilônico, ao Império Medo-Persa, que viria após o Babilônico, ao Império Greco-Macedônico. Então, os animais se referiam aos impérios, é o que Daniel vê em sua visão e tem interpretação. Então, presta atenção. Nós lemos no 1 que ele emerge em meio aos impérios, reinos, governos da terra. E no versículo 2, há essa associação dos animais com a visão de Daniel, lá em Daniel 7. Representação dos impérios. O anticristo, irmãos, ele reunirá na sua pessoa o poder, a força, a violência dos grandes impérios que existiram nessa terra. Na pessoa do anticristo estará a força, o poder, a violência do Império Babilônico, do Império Persa, do Império Grego. Daniel também vê um quarto animal que se referia ao Império Romano, que era ainda pior do que os outros. Então a figura desse homem vai ser algo assim que as pessoas vão ficar muito admiradas, irmãos, com tamanho poder e força, inteligência. Olha o que diz o versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Diz que alguma coisa acontecerá de ferida grave com esse homem, com essa pessoa, uma ferida mortal. Um entendimento que nós temos aqui, colocando o contexto da época, do apóstolo João, uma linha de entendimento é que o imperador Nero, ele era muito mau, perverso. Ele colocou fogo em Roma, só para poder reconstruir a cidade, ser o imperador que reconstruiu Roma. É naquela época que ele põe a culpa nos cristãos, é na época que o apóstolo Paulo é preso pela segunda vez, e aí uma prisão muito pior. E a primeira prisão dele foi por perseguição dos judeus, a segunda foi por perseguição do Império Romano. Então, Nero, ele era tão mal, tão perverso, ele fazia tanta coisa insana, que o próprio Senado romano queria decretar a morte de Nero. E aí alguns entendem que seria isso. Nero, ele ficaria um tempo fora, como se tivesse morto, e depois voltaria. Entre outras também interpretações para essa ferida mortal. Isso aqui, irmãos, também é como se fosse uma referência à morte e ressurreição de Cristo, porque Satanás imita em todas as coisas. Então, a pessoa do anticristo sofrerá uma ferida grave e vai ressurgir. E a terra vai se maravilhar com isso e vai seguir a besta.
É o que diz no 3. Versículo 4 diz: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Dragão, Satanás, o diabo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem pode pelejar contra ela? É um poder muito grande, irmãos, uma força muito grande. Vai esmagar as pessoas. Nós já lemos que ele vai ter autorização até dada por Deus para vencer a igreja. Na verdade, esse vencer a igreja é oprimir a igreja, é isolar ela, porque a igreja não vai se submeter a ele, a igreja de Cristo. Mas, na verdade, completando esse entendimento, quando o crente morre por conta da sua fé em Jesus, na verdade, ele está vencendo. Porque ele não está negando a sua fé, não está negando Cristo mesmo diante da morte. Então, vitória do anticristo no sentido de que ele oprime, ele persegue a igreja, elimina ela, mas os que morrerem nessa perseguição são vitoriosos, receberão, que Jesus diz, a coroa da vida, porque não negaram o nome de Jesus e serão recompensados por isso. Seguindo aqui, versículo 5 diz que ele tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, né? E autoridade para agir 42 meses, que dá 3 anos e meio. Alguns estudiosos entendem que é 3 anos e meio literal, outros que é um período. Fato é que ele agirá, Deus permitirá a ele um tempo de grande poderio nessa terra. Versículo 6 diz que ele abre a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber também os que habitam no céu. Ele fala contra Deus, contra o tabernáculo de Deus, contra o céu. Boca cheia de blasfêmias. 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Foi o que eu estava falando. Ele consegue enfraquecer, encurralar a igreja. Nós vemos isso hoje, não vemos? Irmãos, no Brasil ainda não acontece isso. Mas países como China, Coreia do Norte, entre outros países ali do Oriente Médio, pessoas que são perseguidas, presas, mortas por causa do Evangelho. Não se pode ler a Bíblia, não se pode falar de Jesus. Isso, no nosso contexto, ainda não existe. Então, é algo que ainda é longe de nós imaginar isso. Mas em vários lugares do mundo já acontece. Isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Isso vai crescer. Não sabemos o tempo que isso vai levar. Quando vai ser? Mas o que a Bíblia diz vai acontecer. A Bíblia não vai ser mudada. Há muitos pregadores, pastores, líderes, que só faltam dizer para Deus não mandar mais, não permitir mais que o anticristo se manifeste. Não, que história é essa de anticristo, Deus? Para com essa ideia. Quando, na verdade, irmãos, a Bíblia é clara para nós, daquilo que vai acontecer no fim, até a volta de Jesus. Então, a nossa esperança é Cristo, é a vida eterna, é o mundo celestial, não essa terra aqui, irmãos. Versículo 7, né, ele diz que ele peleja contra os santos e vence, e ele recebe autoridade, né, sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele fica um tempo com um grande poder, irmãos, sobre essa terra. Ele vai agir mais livremente ainda do que já está. Ele vai receber essa autorização aqui. Autoridade sobre todo tribo, povo, língua e nação. De forma que não há como escapar do domínio do anticristo. Nessa terra não há como escapar. Versículo 8. E adorá-la-ão, a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo é o livro, né? O livro da vida. Diz que
todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses vão adorar a besta. Esses vão seguir, se submeter ao anticristo. A igreja de Jesus não vai adorá-lo. E por isso vai sofrer consequências. Mas todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida não vai se prostrar, não vai se submeter ao iníquo. Mas a história continua, irmãos. E a vitória final é da igreja de Cristo. Amém? Amém. Então, essa besta que emerge do mar, como acabamos de ver, é o anticristo. Agora, a partir do versículo 11, aparece uma outra besta que emerge da terra. Essa besta que emerge da terra é o falso profeta. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Isso aqui quer dizer o seguinte: o falso profeta, ele vem como uma ovelhinha, um cordeirinho, aqueles chifrezinhos do cordeirinho. Ele vem ali, né, com uma aparência de ovelha. A partir do 11, essa besta que emerge da terra aparece, que é o falso profeta. E diz no versículo 12 que ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Olha a ênfase nessa ferida mortal que foi curada. Alguma coisa vai acontecer que vai ser como se a pessoa do anticristo tivesse morrido e vai ressurgir. Isso vai ser algo que vai encantar as pessoas. Inclusive, é dado ênfase a isso, porque as pessoas vão se maravilhar com o ressurgimento da besta. Versículo 13 diz que ele também opera grandes sinais, o falso profeta, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então vai enganar, vai seduzir, muitas pessoas vão ser levadas, né, por esse caminho da mentira, da operação do erro, de forma que estarão a passos largos caminhando para a condenação eterna. Por quê? Porque rejeitam a verdade, rejeitam a Cristo. Rejeitam a palavra de Deus. E aí serão enganadas e se prostrarão diante da primeira besta, do anticristo. E o falso profeta vai levá-los a isso. Versículo 16 diz assim: todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Queridos, esse é um tema bem polêmico. Muito se é falado sobre a marca da besta. Diz que todos, né, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, todos receberão uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A marca da besta. E diz que ninguém, né, poderá comprar ou vender se não tiver aquela marca. O nome da besta, o número do seu nome. O versículo 18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Muito se é falado sobre esse tema. Já de muito tempo, né, já de muitos anos. E já foi colocado como marca da besta um chip. Voltando um tempo mais atrás, até cartão de crédito alguns atribuíram. E atualmente, né, existe aí projetos de biochip, de vacina com nanotecnologia, uma espécie também de código de barra, né, na pele das pessoas.
Alguns entendem que alguma dessas marcas, algum desses aparatos, alguma dessas coisas que vão ser colocada nas pessoas, é a marca da besta. O que nós precisamos considerar nisso, irmãos? Que é muito importante para um entendimento, uma compreensão sobre isso. Antes de aparecer na Bíblia a marca do anticristo, o 666, ou na mão direita ou na fronte, a Bíblia fala de uma outra marca, de um outro selo. Só que é uma marca, é um selo bem diferente desse aqui. Vamos comigo, é importante vocês acompanharem comigo no texto de Ezequiel 9, versículos 3 e 4. Ezequiel 9, 3 e 4. Diz assim, o contexto aqui, irmãos, era de Deus avisando sobre o castigo de Jerusalém, tá? Deus estava enviando profetas e falando sobre a destruição que viria sobre a cidade de Jerusalém por causa da sua rebeldia, por causa da sua idolatria. Diz assim, versículo 3, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Então aqui é o seguinte, é uma visão do profeta Ezequiel. E como eu falei, Deus está falando sobre o que iria acontecer com Jerusalém. Ela seria destruída por causa da rebeldia do povo, por causa da sua idolatria, da sua rejeição a Deus. Então diz no versículo 3 que o Senhor, Deus, ele chama um homem que estava vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, né? Esse homem, ele que aparece na visão de Daniel, né, é um anjo que Daniel está vendo, entre outros 6 que ele vê nos versículos aí anterior. Versículo 4 diz, olha o que Deus diz para esse homem que está com esse material escrevente, vestido de linho. Deus diz assim, ele disse, versículo 4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Queridos, perceberam aqui que Deus diz o seguinte para aquele homem: vai para aquele anjo, passa pelo meio da cidade de Jerusalém, que vai ser destruída por causa das suas abominações, passa no meio da cidade e marca a testa. Olha o que Deus está dizendo. Marca a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O que Deus está dizendo aqui? Que aqueles que não compactuavam, que não praticavam as abominações, as idolatrias, os pecados que o povo de Israel, o povo de Jerusalém cometia, aqueles que não compactuavam com isso, que gemiam, que sofriam, porque o povo fazia essas coisas, e essas pessoas que eram tementes a Deus, seguiam a sua palavra, essas pessoas piedosas, elas gemiam, sofriam, suspiravam por causa daquilo ali, elas não participavam, elas não compartilhavam daquilo. Deus diz, essas você marca na testa. Esse sinal que Deus manda fazer era físico? Será que essa marcação na testa era física? Não. Não era física. Era uma marcação espiritual. De forma que todos sofreriam o juízo, o castigo de Deus, menos os marcados. Os marcados seriam livres. Não morreriam da espada, nem de fome, nem de peste, né? Seriam
preservadas por Deus. Em meio a toda aquela destruição que houve em Jerusalém, algumas pessoas foram guardadas, preservadas, porque estavam com o selo de Deus, marcadas com o seu sinal. Compreendido isso aqui, irmãos? Seguindo, voltando em Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse 7, versículo 2 e 3. Diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Olha a visão que João está tendo. Um outro anjo aparece, tendo o selo de Deus, e clama em grande voz aos outros 4 anjos, que iriam fazer dano à terra e ao mar. Versículo 3. Esse anjo disse aos outros 4 assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Essa marca era física? Tinha alguma coisa ali, um chip, ou alguma coisa escrita? Não, novamente não. De novo, vemos que Deus coloca uma marca nos seus, um selo na fronte, na testa, Ezequiel, Apocalipse, de forma que, no meu entender, conforme percebo nas Escrituras, essa marca, muito provavelmente, não é física, a marca da besta, o 666, mas sim estarão marcados com o sinal do anticristo todos aqueles que estiverem adorando, que estiverem compartilhando, que estiverem compactuando, participando, adorando a ele, fazendo parte do sistema. E aqueles que não fazem parte, não compartilham, não compactuam, não participam daquilo ali, esses sofrerão as consequências, as perseguições, serão oprimidos. Irmãos, tem países que, se a pessoa ela se converte, se o muçulmano se converte ao cristianismo, o mínimo que acontece a ele é perder o emprego. Olha só, a pessoa tem o seu trabalho, tem o seu salário, se converte ao cristianismo, perde o emprego. Essa pessoa não fica... Como é que ela vai ter recursos para comprar, para vender? Como? Filhos são expulsos da escola por causa da conversão ao cristianismo. Então percebam, irmãos, que essas coisas já acontecem e vai se expandir pelo mundo todo. Então a marca é aqueles que fazem parte do sistema do anticristo. Pelo que eu verifico nas Escrituras, vimos aqui alguns versículos, ainda vamos em outro, percebo que essa marca não é física, mas é algo do campo espiritual. Ainda Apocalipse 9:4. Diz assim: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, foi dito aos anjos, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Mais uma vez, irmãos. Diz no versículo 4 que os anjos não poderiam causar dano ainda, até que aqueles que estivessem o selo de Deus fossem marcados. E aqui diz que os homens que não tivessem o selo de Deus, o sinal de Deus na sua fronte, na sua testa, aqueles que não tivessem essa marca de Deus, eles sofreriam danos. Diz, o dano será tão somente aos homens que não têm a marca de Deus. Novamente,
nós não vemos na testa dos que são salvos marca física. Mas espiritualmente, irmãos, isso é visível. Os seres espirituais, eles veem, eles sabem. Isso é visível. A nossos olhos não é. Então nós percebemos mais uma vez que existe o sinal de Deus, a marca dele sobre os seus. De forma que, como eu falei, a marca do anticristo, no meu entender, de acordo com as Escrituras, não é física. E se, porventura, vier a ser algo físico, não seria colocado nos que são de Cristo. Por algumas circunstâncias, não seriam colocados nos que são de Cristo. Porque, entenda uma coisa, que muito se é falado na internet. Pessoas dizem, biochip em mim não. A marca do demônio eu não quero em mim não. Isso aí é para quem é do diabo. Eu não quero nenhum tipo de código de barra. Vacina nem passa perto de mim, da minha casa. Não vou tomar isso de jeito nenhum. Que a marca da besta está nessa vacina aí que vem para o mundo todo. Queridos, a salvação, ela depende de um biochip ou de vacina. Então quer dizer que quem está com um chipzinho implantado é de Satanás. Está condenado. E quem não tem o chip implantado é salvo. Como podemos entender isso? Quem toma a vacina é do diabo. Quem não toma, está salvo. Porque quem tomou a vacina está com a marca da besta. Mas a salvação não é pela graça de Jesus? A salvação, o selo de Deus, não é por meio do seu Espírito que vem e regenera o pecador, dá uma nova vida. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo, na sua obra na cruz. O Espírito de Deus faz a transformação. Irmãos, não é um sinal físico que determina quem é salvo ou quem não é. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então a pessoa que fugir, correr para o mato e não tomar vacina está salvo. Não. Está salvo quem foi transformado, quem tem a marca, quem está marcado com o sangue de Jesus, quem tem o selo de Deus. Esse está salvo. Por isso que eu falei que se por acaso vier a ser algo físico, por algumas circunstâncias, não vai ser colocado nos que são de Cristo, porque não é uma escolha da pessoa tomar a vacina ou não, ou ter um biochip implantado ou não, que vai fazer com que ela vá para o céu ou para o inferno. Porque sabemos muito bem que é por meio de Jesus Cristo. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, renunciam à sua própria vida, se voltam para Jesus. A esses que se convertem ao Evangelho, esses sim são os salvos e recebem a marca de Deus. E quem tem a marca de Deus, como nós lemos aqui em alguns versículos, quem tem esse selo, não pode de forma alguma receber nenhum tipo de marca do anticristo, porque já está selado por Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E eu faço uma pergunta a todos que estão me ouvindo. Qual marca você quer ter? Qual marca? O selo de Deus ou a marca da besta? Não haverá ninguém que vai estar sem a marca de Deus e sem a marca da besta. Sem marca nenhuma, sem selo nenhum. Não haverá. Ou a pessoa está selada pelo Espírito de Deus, ou está selada pelo espírito do iníquo. Espero que todos vocês que me ouvem possam fazer a sua decisão pela marca de Deus, porque essa marca nos torna herdeiros do reino dos céus. A marca que é colocada naqueles que se voltam para Cristo garante a eles a vida eterna. A vida com o Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, os que estiverem com a marca da besta, como nós lemos, esses adorarão ao dragão, adorarão ao anticristo
estarão sendo enganados por eles, pelo falso profeta, e estarão caminhando para a condenação final. Eternamente longe de Deus. Queridos, embora a igreja de Cristo, ela passe as suas tribulações nessa terra, as suas dificuldades, perseguições, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis nesse mundo, para a igreja de Jesus. Porém, o que nos aguarda não pode se comparar, irmãos. A glória futura não se compara às dificuldades dessa terra. A Bíblia é clara sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso. O que está reservado para aqueles que perseveram na fé, que não negam o nome de Jesus, é algo eterno, glorioso. É uma vida plena, sem sofrimento, sem morte, sem pecado, sem mentira, sem engano, sem corrupção, no reino dos céus, na Nova Jerusalém. Que essa palavra, que essa mensagem alcance os corações e que vocês possam, então, clamar a Deus pela sua marca, pelo seu selo, para que o Espírito Santo coloque em você esse selo, transformando a sua vida, para que você seja, assim, um integrante da Igreja de Cristo e usufrua eternamente daquilo que Deus tem reservado para nós. Glória a Deus por sua palavra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Ele para que nos abençoe, nos dê o discernimento que precisamos e que venhamos a refletir, buscar o quebrantamento de coração, porque só em Jesus, irmãos, só em Jesus há salvação. Não é por não tomar vacina ou ter um chip implantado, não é por ser de direita, não é por ser conservador, não é por ideologia política, não é por seguir alguma filosofia de vida, mas salvação se dá somente por meio da fé em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, vamos ficar de pé.